Hi there, dear students. Here is your online teacher Marlon speaking to you. So, welcome back to one more class of ours. Então, pessoal, olá, tudo certo? Seu teacher Marlon, seu teacher online, dirigindo-se a todos e desejando-lhes, então, as boas-vindas mais uma vez. It's always an honor to have you guys here with me. Então, é sempre uma honra tê-los aqui comigo, alright? So, today we have class number 6, part 2, alright? Então, hoje temos aula número 6, parte 2. Então, dando sequência à aula anterior, ok? Alright. So, without further ado, let's go ahead. Então, sem mais delongas, vamos adiante com o bom e velho verb to be, que muitos de vocês devem ter aprendido apenas teoria e regrinhas chatas, né? Sem contar o clássico The Book is on the Table, ok? Alright, so let's go right there. Vamos lá então. So, guys, here we go with the verb to be, ok? Grammar table, alright? Então, prezados, aqui estamos nós com a tabela do verbo to be, certo? E como eu já fiz em outra aula, né, com uma tabela contendo 5 colunas, certo? Então, recapitulando este esqueminha, certo? Aqui na primeira coluna é o positive affirmative, tá? São frases positivas, afirmativas, ok? Segunda coluna, negative affirmative. Então, afirmativo negativo, aqui. Second column, tá? Segunda coluna. Terceira coluna, third column, positive questions. Perguntas positivas, ok? Agora, quarta coluna, tá? O que acredito que é uma novidade, que é as perguntas negativas, tá? Então, você vai se aprofundar um pouco nas perguntas negativas, certo? E na quinta coluna, então, as respostas, ok? Muito bem. So, first off, you are just gonna listen carefully, ok? Tá? Então, você apenas vai me ouvir atentamente, ok? Guys, a little piece of advice for you now, ok? Então, pessoal, um pequeno conselho para vocês agora, tá? Um conselho de teacher. If you have any browser tabs or apps open, whether is on your laptop or on your smartphone, please do close them, alright? Então, pessoal, se vocês tiverem navegador da internet no seu notebook ou aplicativos abertos, eu peço por gentileza que feche-os, tá? Para focar a sua atenção inteiramente nesta parte da aula, ok? E esse conselho, na verdade, se estende e é válido para todas as aulas do curso, certo? Não apenas para partes específicas, porque são conteúdos, são atividades interligadas, né? Entrelaçadas, que à medida em que você as absorve, você vai conseguir evoluir de uma forma mais rápida e mais eficiente no seu aprendizado de inglês, ok? Alright? Então, eu vou começar aqui da primeira à quinta coluna, certo? Em sentido horizontal, tá? Da esquerda para a direita e de cima para baixo, ok? So, I'm gonna work my way from left to right, horizontally wise, ok? And from up to down, alright? Muito bem. Então, let's do this. Como diria um bom e velho amigo meu, vamos tocar o baile, ok? I am your friend.
I'm not his colleague. Am I right? Am I not right? Yes, you are. Okay. You are good. You are not watching. Are you working now? Aren't you her neighbor? No, I'm not. Okay. He is her brother. He's not studying. Is he playing now? Isn't he angry? Yes, he is. She is a nurse. She's not here. Is she your sister? Is she not happy? No, she's not. It is hot today. It's not difficult. Is it easy? Isn't it good? No, not at all. We are late. We are not from Mexico. Are we ready? Aren't we ready? No, not yet. You are right. You are not on the list. Are you guys tired? Are you guys not tired? Yeah, a little. They are Canadian. They are not cheap. Are they Australian? Are they not British? Yeah, they are. Okay, folks. So, this is the first approach to the table, alright? Então, essa é a primeira abordagem quanto à tabela, certo? So, now you are gonna repeat after me, okay? So, you're gonna come along with me, alright? Então, você vai me acompanhar, ok? Mas antes, nós vamos dar uma olhada nesta questão gramatical do verbo to be, certo? Tá? Então, antes de seguirmos adiante, de você repetir comigo, né? Cada uma destas frases, nós vamos, então, fazer esta abordagem gramatical, ok? Bem, então, primeiramente, nós temos aqui, veja, na primeira coluna, perceba que, entre parênteses, tem a forma contraída, tá, do pronome e mais o verbo to be. Pois veja, o I am, né, aqui está entre parênteses I'm, certo? Isso provavelmente você já tenha percebido, né, que o I'm, né, I'm é a forma contraída de I am, tá? Já em quase praticamente todas as aulas tem essa formação aqui, ó, tá? Ela é bastante comum, ok? Aqui, veja, you are, tá? Então, aqui, na forma contraída fica assim, your, certo? Ok? Mais adiante eu vou passar um videozinho para você com essa parte aqui para você ter um reforço, certo? Desse aspecto gramatical, ok? E aqui, veja, he is está como his, certo? His, alright? She is, she's, tá? It is está como its, ok? We are é, então, we're, ok? We're late, certo? Ou we are late, ok?
Mas, então, eu reiterando para você aquilo que eu já falei em outras oportunidades, esta forma contraída aqui, entre parênteses, é a forma do spoken English, tá? Principalmente do spoken English, do inglês falado, tá? I'm, your, his, she's, it's, we're, tá? E aqui o you, né? Que aqui ele é plural, né? Certo? Segunda pessoa do plural. Vocês, né? Então, your, tá? Your, ok? E, por fim, então, terceira pessoa do plural, né? O they, are, vira their, tá? Their, ok? Alright. Bem, então, saindo aqui do afirmativo positivo, vamos para o negativo, afirmativo negativo, certo? Então, bem simples, né? O I am, ou I'm, né? Aqui eu deixei a forma contraída, né? Que é a mais utilizada, tá? Então, I'm not, tá? Então, eu não sou, I'm not. Você não está, ou o you, ele significa você ou tu, certo? Porque no português nós temos duas segundas pessoas do singular, né? O tu e o você, tá? Então, sempre que você ver aqui você, entenda que também abrange o tu, tá? O you também abrange o tu, ok? Certo? Até o tu, até o tu do português, ele veio antes do você, né? O você, salvo engano meu, ele é uma construção brasileira, né? Na época do Império. Que, se não me engano, ele começou como Vossa Mercê, daí ele foi sofrendo mutações, mutações morfológicas, virou Vós Mercê, e por fim ele sofreu a última mutação, né? Acabou virando o você, tá? Que até hoje então permanece, certo? Se bem que no português bem informal, o você, ele muitas vezes ele é trocado por se. Você viu? Você sabe? Você estudou, né? Então, o nosso português coloquial informal, ele vai engolindo letras, suprimindo sons, né? Ele vai cada vez mais reduzindo, né? Porque é característica da linguagem coloquial, isso é praticamente em todos os idiomas. A linguagem coloquial, ela subtrai muito, ela simplifica e às vezes até assassina a gramática, né? Convenhamos, tá? Ok, então, you, né? Você ou tu, certo? You're not. Você não está, ou tu não estás, ok? He's not. Ele não está, ok? He's not. She's not. Ela não está. She's not here. Ela não está aqui. It's not difficult. Não é difícil. We are not. Então, nós não somos from Mexico, do México. You're not. You're not. Veja como ele flui. You're not. Tá? Ok. Então, você não está na lista. You're not on the list. Ok. They're not. They're not. Tá? Você não vai dizer they're. Não, é they're not. Ok. Cheap. Não são baratos. Tá? Então, perceba que o they, tá? A terceira do singular, ele serve tanto para pessoas quanto para coisas, objetos, certo? Ok? Alright. So, proceeding here with the columns. Então, dando prosseguimento aqui às colunas.
perguntas positivas, positive questions. Aqui o truquezinho é bem simples. Você aprendeu já, quase que a exaustão, eu diria, que perguntas no tempo presente ou passado, tá? O tempo passado nós veremos no módulo 2 do curso, tá? Aqui um pouco mais adiante, tá? Mas, embora nós já estejamos de uma forma mais superficial vendo alguma coisa do tempo passado, né? Mas nós vamos nos aprofundar mais para frente, tá? Mas então, você percebeu que para fazermos perguntas, seja no tempo presente ou no tempo passado, nós utilizamos o auxiliar do ou does, né? E você vai ver que no tempo passado o auxiliar é o did, tá? Que é o do no passado vira did, tá? Ok, esta é a regra. Só que a exceção a esta regra se dá quando o verbo principal for o to be, tá? Que é exatamente o verbo que nós estamos vendo aqui. Então, em vez do auxiliar do, ou does, ou did, nós colocamos o próprio verbo to be, tá? Então perceba que todas as frases interrogativas começam com o to be, tá? Veja aqui, am I right? Estou certo? Então perceba o am aqui, ó, tá? Que é a variação do verbo to be para a primeira pessoa do singular. Aqui, ó, ele inicia a frase. Veja, aqui, are you working now? Então, aqui o are, né, que é a variação do to be para o you, né, segunda pessoa do singular, tá? Are you working now? Ok, também, verbo to be aqui, começando a frase. Agora, nas três pessoas do singular, né, he, she e it, então, o verbo to be adquire a forma do is. Então, aqui, a frase vai começar com is, né? Is he playing now? Is she your sister? Is it, is he? E aqui, então, nas três pessoas do plural, né? Are we ready? Are you guys tired? Are they Australian? Tá? Então, a variação do to be aqui é o are, certo? Are e are, tá? E o are ainda também compõe aqui a segunda linha, né, que é a segunda pessoa do singular, tá? Ok? E, so now, continuing with the fourth column, então, continuando com a quarta coluna, negative questions, perguntas negativas. Então, o truquezinho é o seguinte, para perguntas negativas. Tem duas formas de fazermos uma pergunta negativa. Uma delas é simplesmente trazendo o not, que é o negativo, né? O not literalmente quer dizer não, né? Ele nega, né? Ele nega aquilo que está sendo colocado, tá? E então, daí ele vem depois do verbo to be e do sujeito. Perceba, verbo to be, sujeito, né, representado aqui pelo pronome I, né, eu, e o not, certo? Ok. Aqui, então, temos mais dois exemplos do not seguindo nessa estrutura, tá? Então, verbo to be, o sujeito principal. Aqui o guys é o complemento do sujeito, tá? You guys quer dizer pessoal, vocês, tal coisa, certo? Uma tradução livre. Muitas vezes eu digo assim, are you guys ready? Né? Pessoal, vocês estão prontos? Are you guys? Tá? Então, you guys tem essa força de sentido. Pessoal, vocês alguma coisa, tá? Então, are you guys, tá? Not. Então, veja, verbo to be, o sujeito, que aqui é you guys, tá? Certo? E daí, depois, o not, ok? Aqui também, veja, verbo to be,
o sujeito, né, sujeito principal, ou melhor dizendo, o único sujeito da frase, né, seguido do not, tá? Então, tem essa estrutura, essa forma de fazer perguntas negativas. Agora, a outra forma, que eu diria é mais comum, principalmente no inglês falado, é você pegando o verbo to be, tá? Que inicia a frase, e fazendo a junção dele com o not. Tá? Então, perceba que o are, né? Este are aqui vira aren't. Aren't you? Você não é, né? Vizinho dela, ou seu vizinho. Isn't he angry? Então, ele não está com raiva. Então, aqui o is contraiu-se com o not e formou o isn't, tá? Aqui já ficou a outra forma, veja, is she not? Então, nesse caso, o verbo to be se apartou, tá? O not se apartou do to be, tá? Então, eles ficaram separados e o not veio aqui depois do sujeito, tá? Is she not happy? Tá? Agora aqui já voltou a forma contraída. Isn't it good? Isn't it good? Spoken English, inglês falado, essa frase você vai ouvir assim. Isn't it good? Isn't it good? Tá? Ok? Aqui, próximo. Aren't we ready? Não estamos prontos? Aren't, tá? Então também, verbo to be contraído, né? Com o not, ok? Ou, na verdade, o not que fica contraído, né? O verbo to be permanece aqui na sua configuração normal, né? E o not que fica contraído com ele, né? Aren't, certo? Isso aí, ok? So this is it for the negative questions. Então, isso aí quanto às perguntas negativas, tá? So, last but not least, por fim, porém não menos importante, answers. Respostas, tá? Então, as respostas, você deve estar lembrado, tá? Que nós fazemos respostas curtas. Naquela situação dos verbos que não são o to be, você lembra que ficava assim: yes, you do. No, I don't. Yes, he does. Lembra, né? O auxiliar do substituindo o verbo. Ok? Entretanto, quando nós dermos resposta com o verbo to be, nós não vamos usar o auxiliar do. Nós vamos utilizar o próprio verbo to be. Tá? Então, em vez de eu dizer assim, yes, you do, eu vou dizer, yes, you are, tá? Então, o verbo to be, nós não conseguimos substituí-lo pelo do, tá? Não é correto gramaticalmente fazer essa substituição, ok? Então, nós temos que necessariamente utilizar o verbo to be, tá? Então, por isso que fica, yes, you are, sim, você está certo. Tá? You are. Não foi preciso colocar aqui a palavra right de novo. Tá? Fica subentendido. No, I'm not. Não, eu não sou. Você não é o vizinho dela? No, I'm not. Isn't he angry? Yes, he is. Sim, ele está. Is she not happy? No, she's not. Tá? Não, ela não. Aqui, ela não está. Tá? Aqui, ó. Foi um equívoco da minha parte aqui, mas na verdade, ela não está, ok? No, she's not. Isn't it good? No, not at all. Aqui eu já tirei o verbo to be, eu coloquei uma expressão, tá? Not at all, ok? Not at all. Porém, como eu já expliquei muitas vezes para você, spoken English, inglês falado, geralmente a pronúncia é diferente. Fica assim, not at all, not at all, not at all. Tá? Parece que tem um som de R, né? E realmente, tá? o T perde a sua característica e vira um R,
tá? Foneticamente falando. Então, not at all, not at all, ok? Nem um pouco. Alright, aren't we ready? No, not yet. Não, ainda não. Aqui também eu tirei o verbo to be, tá? Not yet, quer dizer ainda não, certo? Are you guys not tired? Yeah, a little. Então aqui também ficou sem o verbo to be, tá? Para efeito de variação, né? Dessa forma você descobre e aprende novas expressões e termos, tá? Are they not British? Yes, they are. Ok? Então aqui eu retomei o verbo to be, tá? Yeah, they are. Sim, eles são. Ok? Alright? So, guys, this is pretty much it for the grammar part. I guess it's been pretty much covered. Ok? Então, era isso quanto à parte gramatical. Acho que foi contemplada pelo menos os aspectos principais, ok? So, now, you're gonna come along with me. Então, você vai vir comigo, vai me acompanhar, ok? Vamos dizer juntos estas frases, ok? So, please, repeat after me, ok? Repita comigo. Vamos seguir aqui no sentido horizontal, da esquerda para a direita e de cima para baixo, alright? So, be ready and let's do it. Então, apronte-se aí e vamos lá. I'm your friend. I'm not his colleague. Am I right? Am I not right? Yes, you are. You're good. Ok. Então, you are good. E aqui, na forma contraída, né? You're good. You're good. Ok? Inglês falado. Spoken English. Né? Vai ficar assim como está dentro dos parênteses, tá? Ok? You're good. You're not watching. Ok? You're not. You're not. Alright? Então, junta os fonemas, né? Fica assim uma aglutinação de fonemas que são utilizados na fala, certo? Ok? Next. Are you working now? Ok. Aren't you her neighbor? Aren't you? Certo? Então, pergunta negativa, né? No, I'm not. Okay? So, continue repeating after me. Alright? Continue repetindo então comigo. Agora de volta então à primeira coluna, terceira linha. He is her brother. Ou então, a forma contraída, his. Ok? Alright. Next. He's not studying. He's not studying. Ok? Is he playing now? Is he playing now? Isn't he angry? Então, isn't he angry? Ok? Angry, com raiva, bravo, certo? Yes, he is. Okay. So back to the first column. De volta para a coluna 1. Agora, linha 4. She's a nurse. Ou she's a nurse. Tá? She's a nurse.
ok? Spoken English, inglês falado. She's not here. Is she your sister? Is she not happy? No, she is not. She is not. Okay? Alright. So, now is line 5. Então, a quinta linha, né? Ok? It is hot today. Tá? Ou então, spoken English, it's hot. It's hot today. Certo? Então, em vez de dizermos assim, it is ou it is, tá? It is também é outra forma de falar o it is, certo? Como se tivesse um R, né? It is, tá? Então, temos estas duas formas, it is, e a forma mais comum, que é a do spoken English, it's, ok? Então, please, say after me. Diga comigo, então. It's hot today. Okay? It's not difficult. Okay? Is it easy? Isn't it good? Então aqui vai soar da seguinte forma. Isn't it? Isn't it? Isn't it good? Okay? No. Not at all. Ok? Então você não diz assim not at all, not at all. Ninguém diz dessa forma, tá? Não estaria errado, tá? Porque realmente é not at all, ok? A questão é que no inglês falado ninguém fala desta forma, tá? As pessoas vão dizer assim not at all, ok? Principalmente nos Estados Unidos. So, line number 6, ok? Sexta linha aqui, então. Vamos lá. We are late. Ok? Ou spoken English. We're late. Tá? Então, aqui eu coloquei como você deve pronunciar, tá? Então, we're late, certo? Fale rapidinho assim. We're late, tá? Então, para facilitar a pronúncia da forma contraída aqui do pronome we mais o verb to be, o are. Ok, so next. We are not from Mexico. Então, nós não somos do México. Então, da mesma forma, você vai pronunciar, né, falando rapidinho, tá? We're not from Mexico. Okay? Are we ready? Okay. Now, negative question. Aren't we ready? Okay? Aren't we? Né? Pergunta negativa, certo? Poderia ser também are we not ready? Né? Com o negativo se apartando do verbo to be, né? E vindo para depois do sujeito, tá? Okay. Are we not ready? Ok? A pergunta seria a mesma, apenas dita de uma forma um pouco diferente. Alright? No, not yet. Ok? No, not yet. Alright, so the last but one line, penúltima linha. Let's go. You are right. Ou, no inglês falado, spoken English, you're right. You're right. Tá? No inglês falado, rápido e coloquial, vai ficar ainda mais cortado. Tá? A pronúncia vai ser reduzida um pouco mais ainda. Ok? Ficaria algo mais ou menos assim. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. Tá? É praticamente
metade dos fonemas somem, né? You're right. Certo? Mas vamos ficar com you're right. Ok? Que já está de bom tamanho. Ok? Alright. Muito bem. Ok. Next. You're not on the list. Ok? Again, de novo. You're not on the list. Ok? Então, aqui você não vai dizer assim, list, tá? Você vai dizer de uma forma, uma sutileza um pouco maior nessa pronúncia do i, tá? Vai ser assim, list, certo? É um fonema que não é nem i e nem a. É um meio termo entre eles, né? Um list, tá? Então tem esse truquezinho aí, ok? Mas vamos em frente, vamos praticando e aos poucos dominando os aspectos gramaticais e fonéticos do English, ok? Cool. Then, pronto? Okay, so let's continue. Are you guys tired? Are you guys tired? Are you guys not tired? Ok, então você viu, né, que o negativo ele se apartou do verbo to be e veio aqui depois do sujeito, né? Tá, então ficou Are you guys not tired? Yeah, a little. Yeah, a little. So, now, last line. Então, última linha. They are Canadian. Agora, spoken English, inglês falado. They're Canadian. Ok? They're Canadian. Ok? Next. They're not cheap. They're not cheap. Tá? They're. Então, vamos praticar novamente esta pronúncia, tá? They're. Certo? Você não vai dizer they're. Não. They're. They're not cheap. Ok? Certo? Ok, now, positive question. Are they Australian? Alright? Are they? Cool. Negative question. Are they not British? Então aqui o not também está apartado do verbo to be, né? Veio depois do sujeito. Tá? Yeah, they are. Sim, eles são. Ok? Tá? Então perceba que eu alternei entre o yes e o yeah, tá? Até porque o yes, em situações de fala, situações informais de fala, ele não é tão utilizado, tá? Muitas vezes as pessoas utilizam o yeah, ou outras expressões que não o yes, tá? Mas vamos deixar assim por enquanto, ok? Alright. So, guys, next is a written assignment for you, alright? Então, pessoal, na sequência, então, temos uma tarefa escrita para você, alright? É sobre o verbo to be, ok? Como não podia deixar de ser. Let's do this. Let's keep going. Vamos seguir em frente, então. So, guys, here is the written assignment I was talking about. Então, pessoal, esta é a tarefa escrita, né? A qual eu falava. And it's very simple, okay? You're gonna change these phrases here into the negative, okay? So, you're gonna turn them into negative. Então, pessoal, é bem simples, tá? Vocês vão simplesmente converter estas frases positivas em frases negativas, tá?
Perceba que tem frases afirmativas e frases interrogativas. Então, você vai passá-las para a forma negativa. Alright? So, let me run through all these phrases for you, ok? Então, eu vou passar todas estas frases aqui. Vamos passar por elas, certo? So, letter A. Eu sou um doutor. Geralmente, doctor, ele refere-se a um médico que tem doutorado, tá? Especialista com doutorado, ok? Se o médico não tem doutorado, se ele, vamos supor, é um clínico geral, ou tem um mestrado, tá? Ou equivalente, daí ele não é doctor, aí ele é physician, tá? Physician. Eu vou escrever aqui. Physician, tá? Então, o physician é um médico que não tem o título de doutor, tá? Ele pode ser especialista em alguma área, mas não é doutor ainda, ok? Doctor, aí sim, é o médico que chegou ao nível ao título de doutor, certo? Alright. So, letter B. You're a seller. You're a seller. Você é vendedor. Ok. You're a seller. C. He's a technician. He's a technician. Ele é um técnico. Ok. D. Is she a nurse? Ela é enfermeira? Ok, então você vai colocar esta frase no negativo, né? Ela não é enfermeira, certo? Ok? Letter E. We are teachers. We are teachers. Nós somos professores. F. They're shop managers. Ok? They're shop managers. Tá? Então, eles são gerentes de loja. Ok? G. Lisa works as a pharmacist. Lisa trabalha como farmacêutica. Ok? Letter H. We work as financial consultants. Ok? Então, nós trabalhamos como consultores financeiros. Right? I. Letra I. Mark works at the gas station. Mark trabalha no posto de gasolina. And last, letter J. Então, por fim, letra J. Are they lawyers? Eles são advogados? Ok? Então, aqui temos um glossário, tá? Vamos rapidamente aqui passar por ele, ok? Então, seller, tá? Vendedor, seller. Technician, técnico. Nurse, enfermeira. Shop managers, gerentes de loja, tá? Shop é loja. Managers, gerentes, tá? No plural. Pharmacist, farmacêutico. Aqui, então, na palavra consultores financeiros, tá? Você vai formar 3 fonemas, certo? Fai, ok? O primeiro é fai, o segundo é nen, e o terceiro é show. Então, junta tudo. Fai, nen, show, certo? Fai, nen, show, tá? Show. Então, one more time, de novo. Financial consultants. Ok? Consultants. Alright? Ok, next. At the gas station. No posto de gasolina. Gas station. Station. Certo? Este fonema aqui você vai dizer shan. Tá? Station. Alright? Ok? Então, at the quer dizer no.
certo? São as preposições de lugar, ok? Good. So, last, por fim aqui, lawyers, lawyers, okay? Lawyers, alright? Okay, guys, so this is pretty much it for this part here, this assignment, alright? Então, pessoal, era isso quanto a essa tarefa, tá? Você vai, então, fazer estas frases no negativo, tá? E, então, logo você tenha concluído, você terá acesso ao vídeo do homework, alright? Great. So, let's go ahead. Vamos adiante, então. So, guys, next is this. Então, pessoal, na sequência, então, é o seguinte. You are going to watch a short YouTube video on the verb to be and other topics, ok? Alright, então, você vai assistir um videozinho no YouTube sobre o verbo to be e outros tópicos, tá? Tópicos relacionados, certo? Ok? Alright, so let's go right there. Vamos direto para lá então. Então, pessoal, aqui temos o videozinho do YouTube, tá? Que eu falei para você. E é um pequeno filme, ou um curta-metragem, né? Uma história curta, sobre jovens de países como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, tá? Que eles se encontram e assim eles começam uma amizade, certo? Estabelecem uma amizade a partir desses encontros, ok? Alright, so without further ado, let's go. Então, sem mais delongas, vamos lá. Hello, I'm Jack. Hello, my name is Anne. Nice to meet you. It's a pleasure. So, this is the house. It's really beautiful. Oh, yes, it is. But it's very difficult to keep clean. Sorry, not a good start. Don't worry. Your accent is very clear. Where are you from? I'm from Oxford. Wow, Oxford. 100% English. Yes. And you are American, is that right? Yes, but my family is from Italy, Bologna. Italy is wonderful. My sister is in Italy at the moment. Where? She's in Rome, studying Italian painters. She's really happy. Italians are so friendly. Oh, that's Alice. She's also part of the family. It's nice to meet you, Alice. So this is Jack, the new flatmate. Yeah. And he is Nice from... to meet you, Jack. I'm from Sydney, in Australia. And you are a Capricorn. Yes, amazing. I come from America. I'm from New York. Wow, Big Apple. Yes. Okay. Can I put my things in the bedroom? Let me help you. Hey, this is nice. I'm glad you like it. It's a Mexican hat. You look great. And what is this? It's an African mask. Is it magic? Of course. But look at this. A bottle of Italian wine. Do you like wine? So, guys, now that you've watched this scene from this short film, okay,
let's do some work together, ok? Alright? Então, folks, agora que vocês assistiram a cena toda, certo? Deste episódio, né? Desta série ou curta-metragem, né? Que seja, nós vamos fazer uma atividade escrita, ok? Written assignment, certo? Perguntas sobre esta cena, não esta que está travada, né? Mas a cena como um todo, ok? Então, você vai responder perguntas acerca disto, alright? Ok, so let's move on. Vamos adiante então. So, guys, here it is, ok? The assignment I was talking about. Então, pessoal, aqui está a tarefa da qual eu falava, certo? Então, são 8 questions for you, okay? So, you are supposed to answer all of those, alright? Então, você terá que responder todas elas, ok? So, question number 1. What is the young woman doing? What is the young woman doing? O que a moça está fazendo? The young woman. O que ela está fazendo? Number 2. Who comes in her direction? Who comes in her direction? So, now, number 3. Where is he from? Where is he from? De onde que ele vem? Number 4. Where is Anne? Anne from? Então, qual é a origem da Anne? Certo? Number 5. What's the name of the other young lady? Okay. 6. Where is she from? 7. Say 2 things that Jack has in his bag. Então, diga 2 coisas que o Jack tem em sua mochila. Ok? 8. Does Anne's friend like wine? Ok? Então, são estas perguntas, alright? So, and here we have the glossary for you to go by, alright? You're gonna reference this glossary here to help you out with the answers, alright? Então, você vai usar este glossário aqui como base, né? Para ajudá-lo a confeccionar as respostas, ok? So far, so good? Tudo ok até aqui? Muito bem, então. So, folks, here it is, the teleprompt, like I told you. Então, pessoal, como eu falei para vocês, aqui está o teleprompt. So, this teleprompt will be about the short text from the previous class, okay? From class 7, part 1. Então, pessoal, esse teleprompt vai ser sobre aquela notícia da aula anterior, da aula 7, parte 1, certo? E vai ser transcrita a notícia inteira, né? E você vai passar ela do português para o inglês, ok? Como nós já temos feito desde que o teleprompt foi introduzido, alright? Good. So, if you feel the need to, just go ahead and do some review and prep before coming back in here, alright? Tá? Então, se você sentir a necessidade, você vai em frente, faça uma revisão, uma preparação prévia, tá? Antes de voltar aqui, ok? Alright, so let's do this. Vamos lá então.
So, guys, this is it, okay, for today's class. We are pretty much done. And, yeah, class is over. Então, pessoal, era isso quanto à aula de hoje, certo? Chegamos ao final. E, então, I hope you've learned quite a bit and had fun at the same time, alright? Então, espero que você tenha aprendido, né, bastante e também se divertido ao mesmo tempo. Alright? Great! So, guys, before I go, you're gonna stay with a little music, alright? Now, Barclay's Crazy. Então, prezados alunos, antes de eu sair, vocês ficarão com um pouco de música, certo? Como já é de praxe, ok? É a música, a canção Crazy, da banda Now Barkley, right? E, ok, so, once again, thanks a lot for watching one more class. I really appreciate it. Então, mais uma vez, muito obrigado por assistirem a mais uma aula. Eu fico muito contente com a sua presença. Ok? So, you guys have a great one. Take care and see you next class. Então, pessoal, tudo de bom para todos. Se cuidem e até a próxima aula. Bye, bye.